Meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance e hoje nós estamos aqui para mais um capítulo do livro Eventos Finais. Esse livro pertence à Casa Publicadora Brasileira, todos os direitos pertencem a ela, e se você tiver o interesse de lê-lo na íntegra, você pode procurar pela Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, ou você pode também procurar no YouTube para que você possa ouvi-lo integralmente. Aqui nós fazemos a leitura, nós oramos, nós comentamos, é uma forma diferente da gente falar sobre este livro e trazer talvez reflexões sobre as decisões que a gente precisa tomar e situações que a gente precisa vencer na nossa vida. Enfim, é para a gente estar na presença de Deus. Eu quero agradecer porque eu tenho visto um aumento muito grande de pessoas passando aqui pelo Spotify para ouvir não somente este capítulo, este livro, mas ouvir as demais considerações que eu faço com vocês aqui e em outras explanações. E se você tiver o interesse de cada dia ouvir algo ou conhecer um pouquinho mais sobre mim, pode ir ao meu Instagram, patricia.mendes7, o número 7, tá? Para você que é mulher, se tiver interesse, onde quer que você esteja, de participar do Confraria das Garotas, você está no lugar certo. É uma comunidade de mulheres cristãs e eu te convido, onde quer que você esteja, qualquer parte do planeta, você pode participar. É só você entrar lá ali no Instagram, patricia.mendes7, ir ali nos links da bio e entrar no nosso grupo gratuito de WhatsApp, tá bom? Espero por você, porque ali, todos os dias de madrugada, tem uma mensagem feita por mim para você. E vamos à leitura de hoje, que é um capítulo muito especial, que se chama O Selo de Deus e a Marca da Besta. E eu quero fazer uma oração com você. Santíssimo Deus, nós estamos aqui nesta madrugada. Eu não sei quem, como e de que maneira este capítulo encontrará as pessoas que por aqui passarem. Mas o Senhor conhece os corações. E o Senhor sabe quem precisa desta palavra. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor traga, através do poder do Espírito Santo, pessoas a este canal do Spotify, para que essas pessoas possam ouvir do teu amor, fortalecer a sua fé nos tempos difíceis como nós estamos vivendo neste momento. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 15, o selo de Deus e a marca da besta. Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente ou com o selo do Deus vivo ou com o sinal da besta ou de sua imagem. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou outro do conflito. Talvez não apareçam uma forma clara que eles estão tomando partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Jesus, com receio de perder propriedades ou sofrer opróbrio. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo.
Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo: nascer de novo. Será criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. São estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal. Malaquias 3,17 diz: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus, unir-se-ão com o grupo de santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Este será tomado, seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que com ele se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Todos terão de esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Foi-me concedida grande luz a respeito da lei de Deus, diz Ellen White. Esta lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o homem viva de acordo com ela. E todos nós seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezaram, encontrar-se-ão em pior situação dos que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será em todos os casos proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pode obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo e à luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. Um homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada e não pode, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve. As decisões do último dia recaem sobre nossa beneficência prática. Cristo reconhece cada ato de beneficência como feito a Ele mesmo. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Há entre os gentios
almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia não perecerão. Enquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram a voz de Deus a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos de ouvir dos lábios do Salvador. Quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele o olhar em surpresa e gozo ante suas palavras de aprovação. No dia do juízo, alguns apresentarão esta ou aquela boa ação como pretexto para receberem consideração. Eles dirão: eu montei um negócio para vários jovens, dei dinheiro para fundar hospitais, aliviei as necessidades das viúvas, acolhi os pobres em minha casa. Sim, mas os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo que a ação não era agradável à vista do Senhor. Em tudo que fizeram, o próprio eu foi realçado consideravelmente. É o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as como ignomínia ou elevado valor moral. O que é o selo de Deus, afinal? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, ela já começou. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal da lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu, o Senhor, que os santifica. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuro. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Devem ser candidatos para o céu. O amor exprime-se na obediência e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Com tantas e todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter. Quando os servos de Deus chegarem a este ponto,
eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará: feito está, eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus neste ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que havia pessoas que estavam seladas, diz Ellen White, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre as pessoas que nós amamos. Elas repousariam durante o tempo da angústia. Em nossa terra, vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Dentro de pouco tempo será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Tomara que ele seja colocado em nossas frontes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes? Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que adorarem a imagem da besta e nem receberam na testa ou nas mãos o seu sinal? Não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, do 7º dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. A todos, os pequenos e grandes, diz Apocalipse 13:16, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não o será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem este falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus,
prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação nem se compenetrado na obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas, quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e aos mandamentos dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Esse capítulo traz ao nosso pensamento o quanto nosso Deus é justo, o quanto nosso Deus é organizado, o quanto nosso Deus releva a humanidade. A gente conseguiu entender que Deus ele vai dar chances para que todos estejam a par do certo e do errado, daquilo que deve ser feito e daquilo que deve ser deixado. Fica aqui para você uma pergunta: de que lado você vai estar? Estas coisas já estão bem diante dos nossos olhos, tem muita coisa acontecendo, muita coisa nitidamente clara acontecendo e as pessoas estão se posicionando. A gente precisa decidir de que lado a gente vai ficar. Eu deixo para você esse capítulo, que você possa refletir sobre isso. Se você não entendeu alguma coisa sobre o que foi dito aqui, não hesite, vá lá no meu Instagram, patricia.mendes7, me chame no direct. Nós podemos conversar sobre isso. Dentro do Confraria das Garotas, dentro da nossa comunidade, nós temos uma sala chamada Raízes. Essa sala Raízes vai começar estudos bíblicos a partir de março de 2025, todas as segundas-feiras online, entre 8 e 9h30 da noite. Se você quiser participar, corre lá no meu Instagram, vai no link da bio, entre no Confraria das Garotas e me peça o link para você participar da Sala Raízes, tá bom? Eu espero por você.
Que Deus te abençoe.